Olá, meus queridos, minhas queridas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais uma aula de Sistema Financeiro e Mercado de Capitais. Estou apresentando uma parte importantíssima relacionada à economia monetária. Hoje veremos alguns elementos de economia monetária. Em breve irei aprofundar mais alguns assuntos importantes sobre esse tema importantíssimo para a nossa disciplina. Então vamos lá, pessoal. Entrando então no conteúdo de elementos de economia monetária. Aqui, então, os elementos de economia monetária, vamos ver aqui o seguinte. Primeiramente, eu quero relembrá-los sobre o fluxo circular da renda. Esse tópico importante aqui para compreendermos a disciplina, no qual nós temos os principais agentes econômicos, as empresas e as famílias, sendo que as empresas vendem bens e serviços e compram fatores de produção. Sendo que as famílias compram bens e serviços e vendem serviços de fatores. Elas vendem serviços de fatores no mercado de fatores de produção. Então, como vemos esse sistema aqui? Esse modelinho, né? As famílias ofertam serviços de fatores, sua força de trabalho, terra, capital, trabalho, quando tem, para o mercado de fatores de produção, no qual as empresas vão e demandam esses fatores para elaborar os seus produtos, correto? Nós falamos sobre isso em outros momentos. Então, esses rendimentos de fatores de produção, as famílias elas não ofertam sem ter em troca alguma coisa. Elas têm aí rendimentos de aluguéis, lucros, juros, né, salários, na verdade, não lucros, mas salários. Ok? As empresas, sim, elas têm lucros na sua remuneração. Então, as empresas pegam esses insumos e produzem, são adquiridos para elas produzirem aí, então, ofertar esses bens e serviços aonde? No mercado de bens e serviços, onde as famílias compram e demandam, então, esses bens e serviços. Então, as famílias, em troca, elas pagam por eles, demandando esses bens e serviços, então as empresas têm receita de bens e serviços, e aí nós temos o preço e a quantidade do mercado de bens e serviços e o preço e a quantidade do mercado de fatores de produção. Existe um sistema de preços, quando nós sempre falamos que preço é um mecanismo de controle de demanda. Né? Pode-se controlar a demanda quando você não se tem um sistema de concorrência perfeita, um mercado de concorrência perfeita. Consideramos também o seguinte, que no mercado financeiro surgem movimentos de intermediação entre as unidades econômicas superavitárias e deficitárias. Observem que as famílias, elas poupam dinheiro, e esse dinheiro que é poupado, as instituições financeiras, elas pegam esse dinheiro e ofertam para as empresas no mercado financeiro usarem produtivamente esse dinheiro, que se transforma, então, em investimento para as empresas. Nós falamos isso em aulas anteriores. Isso nós temos, então, o Sistema Financeiro Nacional, um organograma aí com o Conselho Monetário Nacional, nós temos aí o Banco Central, o CVM, Previx, o CEP, vamos falar detalhadamente dessas instituições em outros momentos. Na verdade, nós temos aqui bancos estaduais, federais, né, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, tem bancos estaduais, que aí já não são federais, mas estaduais, né, aqui no caso, BRB, Banco de Brasília, tem o Banpará, Banco do Amazonas, tem por aí vai, vários bancos estaduais. Existem as instituições, então, bancárias públicas e as privadas. E as privadas vemos vários bancos comerciais, bancos de investimento, múltiplos, sociedade de crédito imobiliário, certo? E aí, nesse contexto de intermediação, existe a Bolsa de Valores, que é uma das instituições que nós mais estudamos aqui na nossa disciplina, em termos de analisar essa intermediação financeira entre agentes superavitários e deficitários, por meio de analisar a Bolsa de Valores, ou seja, esses elementos da Bolsa de Valores, também as instituições públicas que estão envolvidas nessa gestão, né, do que diz respeito a normatizar o sistema financeiro. Só que nós estamos vendo aqui elementos de economia monetária, as funções e características essenciais da moeda, antes de entrarmos nesses assuntos, né, relacionados ao sistema financeiro, de maneira mais intrínseca.
Consideramos as funções da moeda, então. Nós vimos em outros momentos, que a moeda é um meio de troca, e unidade de conta e reserva de valor. Nela, ela é o próprio valor, ela é liquidez por excelência, ela reserva os valores que sem precisar de outros intermediários, como existia no escambo, que, na verdade, se tornava até muito inviável certas negociações e transações entre um ativo e outro ativo. Alguns ativos não se equivaliam, então a moeda ela é próprio valor, ela é a unidade de conta, ela tem um valor em si mesmo, certo? Ela é a intermediária de troca. Para desempenhar as funções, a moeda deve possuir algumas características físicas e econômicas. Deve ser divisível, durável, difícil de falsificar, manuseável e transportável. Vemos isso em Rossetti, Lopes e Carvalho, né? Rossetti, Carvalho et al., dando essas definições. A moeda precisa ter essas características, pelo menos a moeda fiduciária. Tá? Em outros momentos, vamos falar de criptomoeda e também de outros tipos de moeda que estão sendo criadas para atender necessidade de comunidades, como atualmente nós estamos falando, existe aí a discussão sobre bancos comunitários, inclusive no meu canal, tem bancos comunitários e a moeda que é utilizada entre esse sistema bancário social para ajudar as comunidades carentes, pessoas mais vulneráveis, para realmente organizar as economias locais, certo? Ok, vamos lá. Quem pode criar moeda? Quem pode criar moeda? Vamos mostrar quem pode criar moeda. O Banco Central, ele cria moeda, papel moeda e moeda fiduciária, ou moeda fiduciária, né? Os bancos comerciais, eles criam moeda escritural ou moeda bancária. Então, nós vemos que esse aí é o sistema monetário ou sistema bancário, correto? Sistema bancário ou monetário. E os bancos comerciais, eles têm uma certa subserviência, ou melhor dizendo, uma certa subordinação, melhor dizendo, ao Banco Central. O Banco Central normatiza essa criação de moeda escritural pelos bancos comerciais. Então, vamos conceituar o significado do termo liquidez. O que é liquidez? Liquidez é o atributo que qualquer ativo possui em maior ou menor valor, menor grau, melhor dizendo, de conservar valor ao longo do tempo e de poder ser convertido em moeda. Ok? É o poder ser convertido em moeda. Então, isso aí é liquidez, é a capacidade de se converter em moeda rapidamente. Alguns ativos não podem se converter em moeda rapidamente. Se você tem um apartamento, tem todo o processo para você vender o apartamento e transformar ele em moeda. Ou que tem liquidez. Liquidez é a própria moeda, é a própria capacidade de você adquirir um ativo, adquirir outros bens na economia, sem determinadas dificuldades, como se você tem um computador, você vai precisar vender o computador. Ele tem liquidez, esse ativo que é o computador? Tem. Mas a liquidez dele é maior ou menor do que a própria moeda? É menor. Essa liquidez é maior ou menor do que um apartamento? Pode ser menor ou pode ser maior, depende. A pessoa tem um computador, deve valer 1.200, 1.500, sei lá, 2.000, dependendo do computador. Aí ela quer vender, é melhor, é mais líquido, talvez é mais rapidamente a pessoa pode vender do que vender um apartamento de 330 mil reais, por exemplo. Né? Então, vamos apresentar os conceitos de base monetária, encaixes bancários, operações de redesconto nessa aula de hoje e perpassar, né? Passar por esses assuntos aí, para vocês terem noções desses elementos importantes de economia monetária. Política econômica, primeiramente. O que é política econômica, então? É a política que é utilizada para, por meio de instrumentos de política econômica, fazer com que o sistema econômico ele tenha o fluxo circular da renda funcionando dentro de certa normalidade. Né? Na política econômica, nós temos aí a política fiscal, a política monetária, a política cambial, a política creditícia. O que nós vemos, então? Quando nós falamos de política econômica, nós precisamos considerar o seguinte, que o objetivo da política econômica é garantir o pleno emprego da economia. A economia, às vezes, tem situações de desemprego, então o governo, às vezes, aumenta gasto público ou diminui gasto público para garantir o pleno emprego da economia. Ok? E em determinados momentos, o governo ele tem que ofertar ou diminuir a quantidade de moeda, fazer com que a taxa de juros aumente ou diminua, considerando, então, esse contexto de
todo o sistema econômico, do funcionamento do sistema econômico, né? Qual a condição do sistema econômico para ofertar mais moeda ou tirar mais moeda da economia para diminuir o consumo, aumentar mais moeda na economia para poder aumentar a liquidez e o consumo na economia, dependendo da condição de inflação, ou de desemprego e por aí vai. Tem a política cambial, para poder fomentar também o pleno emprego, a distribuição. Todos esses elementos envolvem a distribuição de riqueza também. A política cambial está relacionada a comercialização com o resto do mundo, de commodities com o resto do mundo, para realmente o Brasil ser suprido de determinadas commodities, insumos para a produção de vacina, produção industrial, produção nas áreas de energia mecânica e outras áreas que precisam de insumos que não são produzidos internamente. E às vezes nem vale a pena produzir, é melhor importar. Né? Então, a política cambial está nesse sentido. O Brasil é exportador aí na área do agronegócio, de boi gordo, soja, milho, café, laranja, né, frango. Né? Então, o Brasil tem uma vocação para agronegócio, de exportação muito grande. Então, a política cambial está aí para poder ajudar nesse sentido. E a política creditícia, de aumentar ou não o crédito da economia. Criar moeda, dar essa capacidade do cartão, de aumentar o cartão de crédito, aumentar a capacidade do cheque especial, do limite do cheque especial de um cartão de crédito, desses limites. Quem faz isso é o Banco Central, a autoridade monetária. Todas essas políticas, fiscal, monetária, cambial, creditícia, elas têm o objetivo de garantir o pleno emprego, distribuir riqueza, que a riqueza seja melhor distribuída, promover a estabilidade de preços, para que os preços sejam adequados na economia, certo? Fomentar o crescimento econômico. Todas essas políticas, ok? Mas qual é o nosso foco aqui da aula de hoje? Política monetária. Uma das políticas econômicas que estamos estudando é a política monetária, tá? Então, observe que, então, existem instrumentos de controle monetário, no qual a política monetária se insere, tá? Então, o que nós vemos na política monetária? Ela enfatiza a sua atuação sobre os meios de pagamento, títulos públicos, taxa de juros, modificando o custo e o nível de oferta de crédito. Esta política é executada pelo Bacen, pelo Banco Central, que possui poderes e competência próprios para controlar a quantidade de moeda da economia. Por meio de recolhimentos compulsórios, dizendo para os bancos comerciais quanto eles devem realmente pagar, ou melhor dizendo, liberar de crédito, ou quanto deve ser criado de moeda, certo? Ou não, certo? Quanto deve ter de verdade de moeda no banco comercial? É o Banco Central que faz isso, autoriza. Se um banco comercial resolve emprestar mais moeda, aumentar a liquidez da economia, o Banco Central vai saber se o banco comercial fez isso. Então, o compulsório é a quantidade obrigatória que um banco comercial deve ter, certo? Lá na sua reserva. Reservado, ele tem que ter aquela quantidade ali. Não pode utilizar isso aí para negociação, para comercialização, tá? Operação de mercado aberto, essa questão que envolve títulos públicos, né? Operações de open market, né? Redesconto bancário, esses reempréstimos, né, do banco, empréstimo de liquidez, que envolve essa liquidez aí de aumentar a quantidade de moeda na economia. Então, são operações importantes. Vamos falar aqui um pouco das metas de inflação, valores realizados e projetados para a inflação, primeiramente. A inflation target, ou sistema de metas de inflação, pode ser visto no governo FHC, sobretudo também no governo Lula. Tá? Governo Lula. O Banco Central passou a utilizar metas para a taxa de juros, correto? Metas para a taxa de juros. Ou seja, em termos de utilizar também bandas cambiais, então começaram também a ter metas para a inflação, melhor dizendo. Metas de inflação. Quais são as metas de inflação, melhor dizendo? Vamos colocar assim. Metas de inflação. E aí são realmente limites máximos e mínimos
que estabilizem a moeda na economia. Isso funcionou. Foi praticado na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, em vários lugares da Europa. Vários bancos centrais do mundo fizeram esse sistema de metas de inflação. Isso foi importante para dar um equilíbrio na nossa economia monetária. Tá? O que é base monetária? Ela é o controle do volume de dinheiro na economia. A base monetária ela é composta pelo papel moeda em poder do público, depósitos à vista nos bancos comerciais, que são os encaixes técnicos e reservas bancárias e compulsórias, né? Reservas bancárias compulsórias. Então, existe uma quantidade máxima, de encaixe, ou seja, de moeda bancária, que cada banco deve ter. E existe uma reserva do compulsório. Quanto cada compulsório, ou seja, quanto o valor, né, que deve ter obrigatoriamente, no qual o banco comercial não pode usar no mercado para poder oferir mais lucro. Porque se ele libera lucro, lá vão ter, ele pode gerar inflação. Então, o Banco Central ele controla a reserva bancária compulsória, que deve ter lá. Então, o papel moeda em poder do público, pelo próprio nome, né, é o que o público utiliza aí de moeda fiduciária, papel moeda que está disponível para as pessoas. A inflação, nesse contexto, ela produz aumento generalizado no nível de preços. Ela é ruim porque ela produz perda do poder aquisitivo da moeda. É um processo dinâmico, não se deve confundir com alta esporádica, né? Ou seja, em determinados momentos é uma alta de inflação, mas que pode retornar para a meta, né? Para a meta de inflação, para níveis aceitáveis de inflação. Então, existem níveis aceitáveis de inflação nas economias do mundo, de fato. Existem. Não é o fim do mundo de existir esporadicamente níveis de inflação, de repente altos, mas dá uma estabilizada, que não é o comum, né? Então, é natural que se conviva com taxas de inflação aceitáveis em todo o mundo. O ruim é quando isso se torna oscilante, como está acontecendo agora na nossa economia. Uma alta generalizada nos imóveis, uma alta generalizada no preço do arroz, do feijão, você vai comprar, o preço da carne já aumentou, sei lá, 40%, 50%, 100% que você comprava. Então, isso é ruim para a economia, tá? A deflação até muitas vezes é pior do que a inflação. Ao contrário da inflação, é quando a economia ela tende a reduzir a taxa de inflação. Na inflação, as pessoas querem, né, consumir, e aí aumenta os preços. Na deflação, as pessoas querem poupar, e aí diminui a taxa ela diminui, tende a diminuir. Essa queda, essa diminuição na taxa de inflação, essa diminuição da inflação, ela provoca uma queda no nível geral dos preços e não de um produto isolado, ela generaliza isso aí. Ou seja, a desinflação é a redução do ritmo da alta de preço no processo inflacionário. Desinflação. Quando está tendo inflacionamento, aí ocorre a desinflação, vai diminuindo. Mas a deflação mesmo está acontecendo no Japão, em vários lugares aí, com situações de deflação que são perigosas. Porque imagina todo mundo resolver, em vez de consumir, poupar. O que vai ser da economia? Deflação é isso aí. Os preços médios eles recuam, ou seja, a taxa torna-se negativa. Isso que acontece no processo deflacionário. Em geral, está associada à recessão econômica, ou seja, queda da atividade econômica. Porque imagina, todo mundo começa a poupar e não consumir, o que vai acontecer com a economia? O pessoal, não, vamos todo mundo poupar aqui, ninguém vai consumir muito não. Aí, empresas que querem vender qualquer produto, vestuário, eletrônicos, tudo quanto é produtos, e ele não vende, por quê? Recessão. A economia simplesmente não vai funcionar porque as pessoas resolveram poupar. Olha a situação. Né? Essa é a situação de deflação. O executor, o policymaker, né, o executor da política monetária, né, e o Bacen, eles utilizam os seguintes instrumentos monetários. Emitir papel moeda como instrumento de controlar inflação ou deflação. No caso de deflação, né,
O objetivo é realmente aumentar a liquidez. Mas aqui a emissão de papel moeda aumenta a liquidez na economia, ou seja, coloca mais liquidez na economia. Controle da taxa de juros, depósitos compulsórios, open market, operações de mercado aberto, redesconto e controle da base monetária, correto? O que vemos aí, pessoal? Quando nós falamos de política monetária, a política monetária ela pode ser expansionista. É aquela que eleva a liquidez da economia, injetando maiores volumes de recursos nos mercados e elevando, em consequência, os meios de pagamento. Para a economia monetária, uma política monetária expansionista. Através de uma política monetária restritiva, a autoridade monetária ela promove redução dos meios de pagamento da economia, retraindo a demanda agregada, o consumo, o investimento e a atividade econômica. Então, a política monetária pode ser expansionista, aumentando a oferta de moeda, aumentando a liquidez, injetando mais recursos monetários nos meios de pagamento, ou tirando esses recursos monetários do meio de pagamento por meio desses instrumentos de política monetária, retraindo a demanda agregada, certo? Isso reduz, né, a atividade econômica. Às vezes, na verdade, é uma maneira de você aumentar a atividade econômica, né? Essa retração. Porque está tendo consumo demais, você restringe, você utiliza uma política monetária restritiva para poder fazer com que os meios de pagamento na economia eles se equilibrem novamente. Outra questão aqui, a política monetária ela é expansionista, se aplica para dinamizar o consumo e o investimento, né, investimento agregados, com reflexos positivos sobre a expansão da atividade econômica. Aplica-se em momentos de retração econômica. A economia está ruim, você utiliza uma política monetária expansionista para aumentar a liquidez, para os agentes econômicos consumirem mais. De outra maneira, o que é que percebemos? A política monetária ela pode ser restritiva. Ela visa restringir a oferta de crédito. Você diminui o crédito, diminui o compulsório dos bancos comerciais, eleva-se o custo de forma a adequar o consumo e o investimento agregados à oferta monetária da economia. Então, o que nós vemos, pessoal, quando nós falamos de emissão de papel moeda? A forma primária de intervenção direta no mercado. A emissão de papel moeda. Emitir papel moeda. Não pode emitir sem critério. Você não pode, tem que ter um lastro. Tem que se comunicar a economia real com a economia nominal. O que está acontecendo? É que a economia real, ela é X, e às vezes as pessoas querem emitir mais papel moeda, 2Y, 2X, mais do que da realidade que se produziu. Isso produz distorção na economia. Tá? Então, o lastro tem que ser baseado no crescimento real da economia real, não da economia monetária nominal. Os problemas sérios da economia é que muitos policymakers, aqueles caras, os gestores de política econômica, eles fazem política monetária para si mesmos, fazem política monetária eleitoreira, fazem política monetária para ganhar uma eleição, aumentando o crédito, todo mundo começa a comprar, aí quando ele assume é o momento de recessão, o ano que ele assume as eleições, ou vai se postergando um pouco, a recessão vai paulatinamente, né? Porque você vai inflacionando os preços da economia, né? Todo mundo tem dinheiro, isso gera inflação. Então, tem que haver uma equivalência do lado real com o lado nominal, tá ok? Situações para emissão de papel moeda, gastos excessivos do governo. O governo gasta mais do que arrecada e nessa situação emite títulos da dívida pública ou solicita ao Bacen emitir mais moeda para fins de custear seus gastos. Isso aqui, pessoal, tem gestores que aconselham fazer isso quando está em situação de recessão. Mas isso aí é perigoso. O governo está com déficit público. Tem déficit, uma situação de déficit público. Aí ele emite moeda para poder conter o déficit público. Isso aí é problema. Isso dá problema. São problemas seríssimos que giram em torno desse tipo de essa prática. Essa prática do governo. Tá? Senhoriagem, emitir papel moeda para poder pagar a dívida pública, para poder pagar bens e serviços, para poder suprir de mais bens e serviços para a sociedade. Gerações presentes ou do futuro, os filhos, né, os nossos filhos, eles vão pagar essa dívida. Assim como nós estamos pagando das outras gerações, da década perdida, da década de 80, etc. e tal. Então, emissão de títulos da dívida pública
ou realmente solicita ao Bacen que esse aspecto de emitir mais moeda para fins de custear gastos, que é o problema que eu estou falando aqui. Agora, é lógico que pode existir problemas também de muita emissão de títulos de dívida pública. Esse aqui é o Tesouro Direto, que vocês conhecem, né? Emite títulos da dívida pública. Tesouro Direto Selic, PCA e por aí vai. Compra do excesso de moeda estrangeira que entra em nosso país. Entrada maior do que a saída de moeda estrangeira, levando à valorização da moeda nacional. Né? O Bacen imprime reais para comprar moeda estrangeira e absorver o excesso de moeda estrangeira. O que acontece, pessoal? Quando nós produzimos muito, e essa produção gigante vai para o exterior, aí agronegócio, boi gordo, soja, milho, café, e aí por aí vai, laranja, e frango, e tudo quanto é commodities, né? Aí o que acontece? Se as exportações são maiores que as importações, nós temos aí uma situação de superávit da balança comercial. Ou seja, vai entrar, esse pessoal exportador vai ser remunerado em dólar, em euro, em iene, em libras, né? Então, quando eles forem remunerados nessas moedas estrangeiras, o que é que o Brasil pode fazer? Ele pode adquirir essas moedas e assim emitir mais moeda, certo? Mais moeda, mais real, nacional, doméstica, que tem uma equivalência, então, com o lado real da economia, certo? Essa moeda é resultado do quê? Do que entrou de moeda no país. Então, uma equivalência entre o lado real e o lado nominal da economia. O problema, pessoal, é essas criptomoedas aí. O pessoal está pensando que é brincadeira. Estão emitindo essas criptomoedas. Essas criptomoedas não têm lastro, não têm ligação com o lado real da economia. Isso vai dar problema. A economia vai dar problema, isso aí. Não tem equivalência entre o lado real e nominal. Pessoas ficam achando, não estou ganhando tanto com isso aqui, estou investindo, estou ganhando X, Y, Z. Até podem me criticar por aí porque eu estou falando isso, mas vai dar problema, porque economia é produção, é o que se produz no lado real, e não no lado monetário. O lado monetário ele é subserviente ao lado real, e não o contrário. Porque se for o contrário, vai dar problema. Beleza? Empréstimo de recursos aos bancos comerciais. Banco que esteja passando por problema de liquidez. O banco emite papel moeda e empresta a instituição. Deve acompanhar a produção nacional a fim de evitar um processo inflacionário. Tá? Então, pode haver empréstimos aos bancos comerciais? Pode. Tem um banco ali que está quase pedindo, né, está em uma situação de ruim financeira. Aí o Banco Central emite, empresta dinheiro a essas instituições, tá? É uma operação de empréstimo, mas essa operação de empréstimo deve acompanhar a produção nacional. Porque se você emite sem ter ligação, essa emissão de moeda com o lado real da economia, isso, como eu falei para vocês, dá problema. Mas eu falo isso, mas tem um monte de ricaços bilionários que têm conchaves com governos no mundo que fazem isso. Bancos centrais no mundo fazem isso. Se vocês assistirem La Casa de Papel, o professor lá na Casa de Papel, ele dá exatamente esse exemplo para justificar a emissão de moeda, que eles entram no episódio 1, no Banco Central da Casa da Moeda, né? Da Espanha, e aí eles lá começam a imprimir moeda para si mesmos. Eles não roubam, eles produzem sua própria moeda, é isso que eles falam, né? Eles não estão roubando, estão produzindo moeda, estão emitindo moeda. Então o que acontece? Os governos no mundo também fazem, tem várias corporações no mundo que fazem conchave com o governo para fazer isso. Infelizmente é verdade, tá? E eles fazem isso e justificam o que eles estão fazendo baseado nisso. Claro que eles estão errados. Então, é um roubo, está roubando pelo menos o papel da Casa de Moeda, né? Mas, enfim, lógico que não se compara com os valores que eles, do filme. Mas o fato é que, infelizmente, isso acontece no mundo. E muitas distorções na economia são produzidas devido a essas pessoas que causam prejuízo no sistema financeiro. Vocês podem fazer como um exercício ou como uma coisa para o artigo, analisar a evolução do depósito compulsório nos períodos de 2019 a 2020 e classificar quantos por cento era o compulsório nesse período.
em termos de economia monetária. Isso é um tema para um artigo. Vocês podem analisar o depósito compulsório. É um tema para um artigo, né? Pode ser. Controle da taxa de juros. A nossa taxa de juros básica da economia é a Selic. Ela regula a economia, a taxa de remuneração dos títulos públicos federais. Ela regula, né, é um instrumento. A diminuição da Selic ela está relacionada ao aumento de moeda, né, e, por consequência, aumento do consumo. Então, está aumentando muito o consumo, vai gerar inflação. Né? Aumentou a liquidez da economia. O que você faz? Diminui a Selic. Né? Você diminui a Selic, né? Você vai produzir ali, na verdade, o fato de ter diminuído a Selic vai gerar um aumento, então, das pessoas vão querer. A taxa de juros está baixa, pessoas que querem emprestar, querem comprar, tá baixa a taxa de juros. O mercado imobiliário agora está comprando, porque o governo baixou a taxa de juros para. Né, então, o pessoal está comprando imóveis e periri parará, está aumentando o consumo em determinadas áreas, exatamente para fomentar o consumo nesse período de recessão que o nosso país está vivendo. Então, é resultado do quê? De diminuição da taxa de Selic. Aí, se houvesse uma normalização de tudo isso, aí aumenta a Selic. Aí você pode diminuir a liquidez da economia, diminuir a quantidade, a moeda, diminuição da circulação de moeda na economia. Por consequência, diminuição do consumo. Tá? Então, você diminui a Selic, ou aumenta a Selic, com um propósito específico. Controle da taxa de juros. Exemplo da taxa de juros. Inibição de consumo e compra de veículos. É um exemplo. Tá ali as pessoas ali então estão consumindo determinado setor, se aumenta a taxa de juros ou diminui, no caso, aumentar a taxa de juros, você inibe o consumo de compra de veículos numa empresa, né, dessas empresas ali que vendem veículos. Ou os consumidores que estão comprando veículos, enfim. A taxa de juros baixa, você pode aumentar o consumo. As empresas vão querer investir mais com taxa de juros mais baixa, correto? Recolhimento compulsório, pessoal. O recolhimento compulsório é o percentual incidente sobre os depósitos captados pelos bancos comerciais, que deve ser colocado à disposição do Banco Central. Os instrumentos de controle monetário, né, é um instrumento de controle monetário que atua sobre os meios de pagamento através do multiplicador bancário. Então, existe um multiplicador que faz com que haja uma velocidade de circulação, então, também para o crédito, para essa quantidade de compulsório que deve ter, na verdade, melhor dizendo. Resumindo, tem que ter essa quantidade específica como instrumento monetário para controlar esses agentes, né, econômicos, os bancos comerciais. Pode incidir sobre depósitos à vista e sobre os diferentes tipos de depósito a prazo, correto? Tanto prazo curto como à vista ou a prazo pode realmente ser controlado por meio dos compulsórios. Altas taxas de recolhimento compulsório determinam a expansão ou a retração da atividade econômica, certo? Então, é uma questão de prudência. Né? Sempre o Banco Central vai verificar a comunicação entre o lado real e nominal da economia para poder emitir quantidade que o compulsório deve ter, é razoável para que o banco comercial tenha. E isso é importante, essa atuação do Banco Central, exatamente para não haver problemas com relação à economia, né, o sistema econômico, a atividade econômica, importante a atividade econômica funcionar normalmente. Classificação dos depósitos compulsórios. Depósitos a prazo, 20% de depósitos feitos pelos clientes em espécie, remunerado pela Selic. A caderneta de poupança, 16% do dinheiro aplicado em espécie e remuneração da poupança. Ok? Então, esse era o que é praticado né, até um tempo atrás. Lógico que depende muito, já pode ser exemplo, quando você fala de depósito compulsório, do que pode ter de prazo, né, depósito a prazo ou poupança, são exemplos apenas. Tá?
adicional aí, o compulsório adicional, 12% para depósito a prazo, 12% à vista, 10% para poupança em espécie remunerados com base na Selic. Então, é importante verificar qual a Selic está sendo praticada também, né? Buscar a demonstrar a evolução da taxa Selic em 2020 pode ser um bom exercício, tá? Olhar lá no Banco Central, analisar no Banco Central a evolução da Selic. Depósito compulsório, recolhimento feito pela rede bancária de determinado percentual sobre seus produtos financeiros para o Bacen. Depósito compulsório, a taxa Selic é a taxa média de colocação no mercado dos títulos públicos federais. Lembrar disso aí. Classificação dos depósitos compulsórios, depósito à vista, alíquota de 43% de depósitos feitos pelos clientes e espécie em remuneração, sem remuneração. O aumento do depósito compulsório, pessoal, ele envolve a diminuição do aumento de moeda na economia, diminuição do volume de moeda no mercado, melhor dizendo, levando à diminuição do consumo, pois os bancos terão menos dinheiro para emprestar. Você aumenta o depósito compulsório. Você está dizendo que o banco comercial para de emprestar dinheiro, para de usar esse dinheiro no mercado. Você diminui o compulsório, diminuição do depósito compulsório vai significar o quê? Aumento do volume de moeda no mercado, levando ao aumento do consumo. Né? Por quê? Porque você está dizendo, a Banco Central está dizendo assim, ó, você pode ter menos dinheiro aí na sua reserva, no seu estoque, vamos dizer assim, de moeda, de crédito, né? Pois os bancos terão mais dinheiro para emprestar dessa maneira. Ok? Então, o aumento do depósito compulsório e diminuição está ligado, então, a essa questão aí da atividade econômica, de aumentar ou não a liquidez no meio de pagamentos. Né? O Bacen atua sobre todos os bancos. A autoridade monetária pode criar situações de exceção. Moeda injetada na economia pela autoridade monetária transforma-se em moeda escritural, de alto poder de expansão. Então, o Banco Central ele é a nossa autoridade monetária, em todos os países é a autoridade monetária, responsáveis pela criação dessa moeda escritural, tá? De alto poder de expansão. Liquidez ótima. O Bacen ele vende títulos da dívida pública e retira moeda do mercado e entrega um ativo não monetário, reduzindo a possibilidade de aumento de consumo. Então, vocês observam que títulos da dívida pública está relacionado, na verdade, é um ativo não monetário. Não é moeda, mas tem liquidez. Lógico que a moeda é a própria liquidez, mas os ativos têm uns ativos que a rentabilidade deles é excelente. Sobretudo, até um tempo desse, a Selic ela remunerava muito bem. Atualmente, eu vejo que a Selic serve mais para conter, preservar o teu dinheiro. Né? Excesso de saques, quando ocorre. O Bacen compra títulos da dívida pública e aumenta o volume de moeda no mercado, aumentando a possibilidade de aumento de consumo. Geralmente, essas operações de open market, elas estão ligadas a isso, né? A aumento e diminuição dos títulos no mercado, você está aumentando e diminuindo a liquidez na economia. Então, a operação de open market, ela regula o fluxo de moeda, entrada e saída, via compra e venda de títulos públicos federais. Títulos da dívida pública. Eu vou falar um pouco mais sobre isso para fixar também para vocês lá na frente. Mas o fato é o seguinte: o Banco Central ele precisa ter o controle dessa liquidez bancária. Ele controla o sistema. Tá? Há um controle no sistema por meio de controlar a oferta de títulos, esses títulos da dívida pública, por exemplo. Então, quando ele compra o título da dívida pública, ele retira a liquidez da economia. Ele aumenta a liquidez na economia, desculpa. Ele aumenta a liquidez na economia. Quando ele compra os títulos, ele fica com o título. Ele aumenta a liquidez, ou seja, situações para fomentar a economia, para as pessoas comprarem mais, ele aumenta a liquidez comprando os títulos. Aí, quando ele quer, na verdade, está tendo consumo demais, está tendo inflação, o pessoal está comprando demais, está realmente perigoso essa situação. Aí ele vai lá e compra, vende os títulos públicos, as pessoas pagam por esses títulos, e aí, dessa maneira, ele tira a liquidez da economia, tá? O Bacen não precisa ser sempre a parte que compra e vende títulos em excesso ou em falta, ou seja, os bancos comerciais operam entre si transações interfinanceiras, DIs, depósito interfinanceiro, transação interfinanceira.
O open market, a operação de mercado aberto, ela envolve esses títulos de dívida pública ou depósitos interfinanceiros, tá? A remuneração do título de dívida pública, Selic, representa a taxa de juros de mercado. Remuneração DI, taxa DI, depósito interfinanceiro, né, transação interfinanceira, depósitos interfinanceiros. Selic e DI, depósitos interfinanceiros, são muito distantes da taxa de juros das operações de crédito, que chegam para a sociedade, né, ou seja, inadimplência do setor bancário. Situações de inadimplência, né? Essas operações funcionam, então, de mercado aberto, como instrumento ágil de política monetária para melhorar o fluxo monetário da economia, influenciar os níveis de taxa de juros a curto prazo, ok? Fundamenta-se na compra e venda de títulos da dívida pública no mercado, processadas pelo Bacen na qualidade de agente monetário do governo. Para aumentar os meios de pagamento, o governo resgata títulos públicos injetando dinheiro. Como eu falei para vocês, ele pode resgatar os títulos públicos, assim o dinheiro para a economia retorna para a economia. Mais liquidez na economia. Ou ele pode parar para reduzir o meio de pagamento, aumentar a taxa de juros, o governo emite e coloca novos títulos na economia em circulação. Aí ele aumenta a taxa de juros, aí o pessoal fica, nossa, essa taxa de juros da Selic tá legal, taxa de juros de IPCA tá bacana, vamos comprar títulos da dívida pública, pessoal. Aí ele emite mais títulos da dívida pública e te retira a liquidez da economia para conter a gastança das famílias, né? Dos agentes econômicos. Operações de mercado aberto, pessoal. Ainda. Principais objetivos possíveis de serem alcançados com operações de mercado aberto. Controle diário do volume da oferta de moeda, adequando a liquidez da economia à programação monetária do governo. Manipulação da taxa de juros a curto prazo. Permite que as instituições utilizem suas disponibilidades monetárias ociosas em diversas operações. Ok? Em diversas operações financeiras de curto e curtíssimo prazo. Criação de liquidez para os títulos públicos. Então, tudo isso que envolve a operação de mercado aberto, open market. Operações de mercado aberto ainda, se você considerar o mercado primário, corresponde à negociação direta e primária entre os emitentes de títulos, no caso o governo, e seus adquirentes, as instituições financeiras. Quando vem diretamente para as instituições financeiras. A pessoa, na verdade, está ali, ela se inscreve numa instituição financeira, eu não vou fazer propaganda para ninguém, nem para nenhum banco comercial e tal, mas existem as instituições financeiras, tá? Que você vai lá, uma corretora, num banco comercial aí da vida, né, e compra. A secundária realiza transferência de renegociação para terceiros nos títulos adquiridos no mercado primário. Então, é o que acontece geralmente, pessoal, no mercado primário, compra, né, dessas intermediários financeiros. Agora, existem os leilões, utilizam-se para a colocação primária dos títulos públicos e são coordenados pelo Banco Central. Podem ser formais, permitem a participação de instituições financeiras interessadas, ou os chamados informais, go-around, só para dealers que depois repassam os títulos para outras instituições. Tá? Os dealers, esses que fazem acordos, negociantes, tá? Fazem a negociação. O que são, então, esses dealers? Instituições financeiras legalmente credenciadas para atuar no mercado em nome do Banco Central, ok? Esses são os dealers. Os brokers, tá? Quem são os brokers? São os corretores e distribuidores de títulos e valores imobiliários, legalmente habilitados a operar pelo Banco Central, que tem por função básica promover a intermediação dos títulos entre os dealers e os demais agentes do mercado. Então, você tem aí a intermediação por meio dos brokers, as corretoras, as instituições de títulos e valores imobiliários. Tá?
Overnight, operações que se desenvolvem dentro do mercado aberto, pelas quais os poupadores adquirem títulos no mercado secundário, com o compromisso de negociá-los no dia seguinte. Esta modalidade apresenta prazo e preço de recompra predeterminados, sendo sua característica o seu curtíssimo prazo, muito rápido. Comprou num dia, vende no outro, já tem aí preço e prazo acordado. Então, como funcionam as operações de mercado aberto? Então, elas são feitas por quem? No mercado primário, leilões abertos, todas as instituições interessadas, os dealers, né? Você tem aí os brokers, tá? Fazem essa intermediação, corretoras, instituições, comissão de bolsa de valores imobiliários, né, ligadas a essas instituições, que fazem essa venda para o mercado secundário. Quem é que está essa entidade responsável? É o Banco Central, que normatiza, fiscaliza esses leilões abertos e go-around com os dealers. No leilão aberto, todas as instituições financeiras interessadas podem participar. Tá? Agora, as operações de redesconto. O redesconto é quando os bancos comerciais eles estão, né, precisando de dinheiro, estão lascados, vamos dizer assim. Eles pedem socorro para o Bacen, Banco Central, aos bancos socorro do Bacen aos bancos para atender às suas necessidades momentâneas de caixa de curtíssimo prazo. Tem efeitos a médio prazo e às vezes, na verdade, a curtíssimo prazo. Restrição aos casos mais graves ou que o sistema não pode autofinanciar. Tem situações dos mais graves, o Banco Central não pode, né, na verdade, ajudar. Né? Redesconto bancário e empréstimo de liquidez. Então, o Banco Central costuma realizar empréstimos de assistência de liquidez às instituições financeiras, visando equilibrar suas necessidades de caixa, no caso de aumento da central da demanda de recursos dos depositantes. A taxa de juros cobrada pelo Banco Central nessas operações chama-se taxa de redesconto. Essa taxa age sobre o nível de liquidez monetária da economia e sobre a taxa de juros praticada pelos bancos. Tá? Ok? Redesconto ainda bancário e empréstimo de liquidez. O redesconto permite reduzir e expandir M1. M1 é o primeiro aspecto da moeda, né? Reduzir o M1, ou seja, a moeda propriamente dita. Você pode parar ou reduzir M1, aumento da taxa de redesconto, redução de prazos de resgate, redução de limites operacionais, maior restrição sem títulos redescontáveis. Aumentar M1. O que você faz para aumentar M1? Tá redução da taxa de redesconto, aumento de prazos de resgate, aumento do limite operacionais, menor restrição sobre os títulos, melhor dizendo, sobre os títulos redescontáveis. Ali é maior restrição sobre os títulos redescontáveis. Aqui é menor restrição sobre os títulos redescontáveis. Quando nós falamos aqui, para reduzir o M1, é maior restrição sobre os títulos redescontáveis. Tá? E aqui, aumentar M1, é menor restrição sobre os títulos redescontáveis. Maior e menor, entende? Ainda sobre o desconto, redesconto bancário e empréstimo de liquidez, o que vemos? Se a taxa de redesconto, né, a taxa de mercado, as instituições financeiras são incentivadas a elevar a oferta de crédito, né? Então, nós vemos aí duas condições. Outra condição é se a taxa de redesconto, a taxa de mercado, as instituições financeiras são incentivadas a reduzir a oferta de crédito. Duas condições aqui para redesconto: elevar a oferta de crédito, reduzir a oferta de crédito. Todos os dois estão relacionados ao incentivo das instituições financeiras, ok? O Banco Central ele funciona como banqueiro dos bancos comerciais. Controle da base monetária. Somente o Bacen pode autorizar a emissão de papel moeda.
Os bancos comerciais multiplicam essa moeda ou criam dinheiro por meio de empréstimos. Aí essas moedas são M1, M2, M3, M4, que amplia a base monetária, incluindo ativos não monetários também. O Bacen, então, ele atua na defesa do princípio de que a limitação do volume de dinheiro em circulação no país é uma condição necessária para que a moeda nacional mantenha o seu valor. O exercício sobre a evolução da base monetária no Brasil em 2020 pode ser feito, considerando, então, os conceitos de M1, M2, M3 e M4. Pode ser feito um trabalho, um artigo, sobre a evolução da base monetária. É uma alternativa para um artigo na área de um trabalho, um exercício. Vai na página do Banco Central, pega os dados já estão lá, a evolução da base monetária e um referencial teórico sobre o contexto que envolve a economia monetária com uma base monetária. Então, criação de meios de pagamento e o sistema monetário. Então, quando falamos de criação de meios de pagamento, o que nós consideramos aqui? A moeda de uma economia é o conjunto de meios, então, de pagamento, sendo medida pelo total de ativos que o público possui e que pode utilizar na liquidação de dívidas. É medido como papel moeda, então, moeda manual, ou moeda escritural, melhor dizendo, ou como nós conhecemos, moeda fiduciária, né? Moeda manual, moeda escritural, certo? Ela é igual a papel moeda, certo? E os depósitos à vista nos bancos comerciais, como nós vimos. Então, nós estamos falando aqui de criação de moeda, em que os meios de pagamento, MP são os meios de pagamento. O que nós temos aqui, os meios de pagamento? Tá? Os meios de pagamento é exatamente como as pessoas elas fazem sua intermediação, todos os elementos para intermediação financeira, tá? Seja a moeda propriamente dito, a moeda manual, moeda escritural, o papel moeda aqui é moeda manual mais moeda escritural, melhor dizendo, tá? O depósito à vista dos bancos comerciais e nos bancos comerciais, enfim, o que nós vemos assim? Esses depósitos estão relacionados aos encaixes reais, aos encaixes que existem, na verdade, nos bancos. Tá? Então, os meios de pagamento eles vão contemplar todos esses elementos para a criação de moeda. Vamos avançar um pouquinho aqui. Uma observação: os saldos de cartão de crédito não são considerados meios de pagamento, são apenas um meio de se obter crédito e deverão ser pagos como moeda escritural ou manual em uma data futura. Tá? Então, você pensa que cartão de crédito as pessoas têm, as instituições financeiras têm crédito limitado para fornecer? Não. O Banco Central ele limita baseado na economia real, teoricamente isso, né? É o que acontece no Banco Central responsável. Talão de cheque não é moeda. É só uma representação para uma moeda, certo? Escritural ou manual que você vai pagar no futuro. De qualquer maneira, você vai ter que trabalhar na economia real, ativos, que você vai vender ativos, vai receber por um serviço ou venda de um produto, que você vai depositar ou vai estar lá na sua conta já aquele dinheiro para poder pagar com aquele cheque. Ninguém usa quase cheque hoje em dia, né? Eu acho que não. O Banco Central tem o poder instituído legalmente para emitir papel moeda. Ele que é a autoridade máxima para poder fazer isso. Tem pessoas que às vezes querem, né? Enfim, mas são meios escusos para querer criar moeda. Nem todo papel moeda emitido pelo Banco Central transforma-se em papel moeda em poder do público. Então, nós vemos aí papel moeda emitido menos o caixa do Banco Central é igual a papel moeda em circulação. Papel moeda em circulação menos caixa dos bancos comerciais, também chamado de caixa técnico ou encaixe técnico, é igual a papel moeda em poder do público. Então, papel moeda emitido, ele vai ser igual ao caixa do Banco Central mais encaixe técnico mais o papel moeda em poder do público. Isso aí é, então, papel moeda emitido, efetivamente. Então, não existe essa ideia assim que a pessoa pensa, poxa, pode-se emitir crédito à vontade. Não. Tem que ter uma responsabilidade de haver uma coerência, uma correlação intrínseca, é fato isso,
com o lado real da economia. Isso é responsabilidade, certo? Com relação ao lado monetário da economia. Responsabilidade para que o fluxo circular da renda numa economia ela funcione normalmente. Então, a criação de moeda escritural, que nós precisamos considerar quando nós falamos de criação de moeda escritural. Os bancos comerciais são instituições autorizadas pelo Banco Central a receber depósitos à vista. Se uma pessoa faz um empréstimo de 5 mil reais, por exemplo, em um banco, o banco faz uma operação contábil de criação de depósito à vista. O banco faz essa operação de crédito porque nem todas as pessoas que possuem direito de saque irão exercer esse direito simultaneamente. O banco emite um talão de cheque ou crédito e o devedor faz o uso dele para movimentar a conta. Então, o banco cria-se meios de pagamento. Veja o balancete do Banco Comercial aqui. Esse aqui, et al., Carvalho et al., 2007. Você vê aqui uma operação contábil bancária de concessão de crédito, de criação de meio de pagamento. Aqui o ativo e passivo das instituições financeiras, balancete estilizado do Banco Comercial, tá? Ativo e passivo, então você vê aqui um empréstimo novo de 5 mil unidades monetárias, o passivo depósito à vista de 5 mil unidades monetárias, saldo de demais contas, 2, conta 2, conta 4, saldo das demais contas, aí o ativo, na verdade, é a conta 1 e 2, empréstimo de 5 mil unidades monetárias, mais o saldo das demais contas. O que é o passivo? É o depósito à vista de 5 mil unidades monetárias, mais o saldo dos demais contas. Tá? Então, nós temos aí estilizado um ativo e o passivo de um banco comercial. Seguinte, modelo simplificado. Suponha aqui, exemplo de criação de moeda. O Banco Central cria 5 mil, os quais são usados na compra de títulos públicos. O público faz o depósito no valor de 5 mil. Os bancos comerciais recebem o depósito, mantendo uma reserva de 20% do valor do depósito à vista e emprestam 80% do valor depositado. Aqui nós vemos, então, o Banco Central compra títulos no valor de 5 mil. 5 mil são depositados no banco comercial, conta 1. Aí você viu ali o ativo, o passivo, o balancete do banco comercial, R$1.000 de reserva, R$4.000 de empréstimo, totalizando R$5.000. O passivo são R$5.000 que foram depositados, depósito à vista, no banco comercial 1. O que acontece com esses ativos? O banco comercial, né, nessa operação, banco comercial 1, mantém um encaixe de 20% do valor depositado, R$1.000. E empresta 30% do valor do depósito, né, ou seja, R$4.000. R$4.000 são depositados no Banco Comercial 2. Banco Comercial 2, então, tem aqui o depósito no seu passivo, depósito à vista de 4 mil. Então, o que tem no seu ativo? A reserva que ele tem que ter, obrigatoriamente, é o de R$800. O empréstimo que ele pode emprestar, de fato, é R$3.200. Só isso que ele pode emprestar. Mas isso tudo totaliza quanto? 800 mais 3.200, 4 mil. Tá bom? É isso aí que tem, então, para empréstimo, para o Banco Comercial 2 manter um encaixe de 20%. Nós falamos aí que o encaixe é de 20%. Nesse nosso exemplo aqui hipotético, de R$800, e empresta 80%, 3.200. Só isso que ele pode emprestar. Que serão depositados no Banco 3. Aí seria uma outra modelinho estilizado aqui, tá bom? Então, tá compreendido aí. Nós temos aqui, uma outra setinha. Oferta de moeda é quanto? 5 mil, mais 4 mil, mais 3.200 e por aí vai. Você observa como é que é a velocidade de circulação da moeda. A moeda que pode ser emprestada. Que são os agregados monetários e o conceito de liquidez? Os meios de pagamento, segundo Carvalho et al., o que é um agregado monetário? Os meios de pagamento, papel, moeda em poder do público, mais depósito à vista dos bancos comerciais, DVBC, são ativos com plena liquidez, isto é, desempenham em sua plenitude a função de reserva de valor e podem, em qualquer momento, liquidar dívidas estabelecidas em contratos formais ou obrigações advindas de transações realizadas em mercados à vista. Todo ativo que possui essas características especiais é considerado moeda.
A liquidez, portanto, é o atributo que qualquer ativo possui em maior ou menor grau de conservar, né? De conservar valor ao longo do tempo e ser capaz de liquidar dívidas. Então, a liquidez é isso aí, é a sua capacidade, então, do ativo possuir maior ou menor grau de liquidez de conservar o valor ao longo do tempo. Quanto ele pode ter valor ao longo do tempo? No caso, a nossa moeda, como outra qualquer moeda, tem valor ao longo do tempo, só que estamos enfrentando um momento de inflação, né? Inflacionamento dos preços. E a capacidade de liquidar as dívidas, né? O passivo. Aqui nós temos aqui uma de Lopes e Rossetti, interessante, tá? Lopes e Rossetti. Rossetti é um clássico, né? Lopes e Rossetti de Economia Monetária. É um ótimo livro, embora seja antigo, mas é um livro muito bom mesmo, bem didático, bem organizado. Moeda é o ativo mais líquido. A moeda é a própria liquidez, é a liquidez por excelência. Os rendimentos possíveis, custo de manutenção, estocagem e grau de liquidez das diferentes formas de ativo. Forma de ativo, ativo monetário, títulos e bens físicos. Observem. Os bens, vamos lá nos bens físicos ali, ó. Não, vamos lá, ativo monetário, rendimento proporcionado, aqui ativo monetário zero. Título fixo ou variável, normalmente é superior a zero. Os bens físicos possíveis, mas necessariamente incertos. Quando você fala rendimentos proporcionados, né? Aí, custo de manutenção e estocagem dos ativos monetários, negligenciável, sem comentários, né? Você não vai. Geralmente as pessoas não utilizam tantos recursos assim para ter custo com estocagem de ativos monetários. Títulos, significativo. Você mantém o título ali na sua corretora, né? Ou banco comercial com que você trabalha. Na prática, que administra mesmo, se for títulos da dívida pública, é o próprio Tesouro. Bens físicos, superior aos títulos. Quando você fala de custo de manutenção e estocagem, muito superior. Se você tem um carro, se você tem uma casa, um apartamento, o custo é maior para você manter e estocar. Agora, quando você fala assim de liquidez, ativos monetários de liquidez, o grau de liquidez dos ativos monetários é máximo, cara. É máximo. Você tem a própria liquidez da moeda. Títulos, é inferior ao ativo monetário. Você, tanto é quando você tem um título, você vai lá, programa o sistema, pede que não, eu quero de volta aqui meu tesouro direto e Selic, para aí só no outro dia você tem acesso, né? Ou então, às vezes, no mesmo dia, mas tem um custo, tem um tempo, você precisa esperar, às vezes, um pouco. Tem que verificar, às vezes, datas boas para recuperar. A bens físicos, geralmente inferior a dos títulos. Muito inferior. Aí você tem uma casa, um carro, você vai demorar mais tempo, tem a transação, você tem que entregar, passar para o nome da pessoa, você tem que ir num cartório, ir perder, parar. Então, tem a liquidez menor, o bem físico, do que um título até. Aqui é para comparar a moeda, que é a própria liquidez, com títulos e bens físicos, ok? Essa é a ideia. Os meios de pagamento é a soma de papel moeda em poder do público com total de depósitos à vista. Essa estatística é chamada de M1. Então, só para relembrar aqui, a metodologia do Banco Central do Brasil definiu a classificação de moeda da seguinte maneira: M1, M2, M3 e M4. Para quem não lembra, e também das aulas anteriores, M1 é papel moeda, depósito à vista. M2 é M1, que é papel moeda e poder do público depósito à vista, mais depósitos especiais remunerados, depósitos de poupança, títulos emitidos por instituições depositárias. M3 é M2, cota de renda fixa, operações compromissadas, registro na Selic. M4 é M3 e títulos de alta liquidez. Então, isso aí é a fonte do próprio Banco Central, Banco Central do Brasil, nota técnica de reformulação dos meios de pagamento, metodologias de julho de 2001. Beleza? Base monetária em caixa de redesconto. Só para fazer uma consideração agora sobre alguns aspectos disso aqui. Nós definimos base monetária, então, como a soma do papel moeda em poder do público com as reservas totais dos bancos comerciais, ET. Então, ó, base monetária, Bzinho, papel moeda em poder do público, mais reservas totais dos bancos comerciais. Então, você tem aqui, então, que essa reserva total do banco comercial, essa
está relacionado, então, simplesmente podemos concluir, tá? A base monetária, fica com isso aqui para você nesse momento. Base monetária, papel moeda em poder do público, mais as reservas totais dos bancos comerciais. Fique para aulas posteriores, nós vamos aprofundando e entrando mais nesses aspectos da base monetária, ok? Vou falar o seguinte: balancete dos bancos comerciais e a criação de crédito e moeda. Segundo Carvalho et al., 2007, observa o balancete utilizado de um banco comercial aqui. O ativo, ele vai ter os empréstimos, as reservas bancárias, que é obrigatório o banco comercial ter, os títulos públicos e privados, imobilizados e outras aplicações. O passivo monetário tem depósito à vista, passivo não monetário, depósito a prazo, empréstimos internos e do exterior, redescontos de empréstimos, patrimônio líquido e outras fontes. Tá? Então, esse aí é o ativo e o passivo de um banco comercial. Esse aqui é a nossa referência bibliográfica desta aula. Tá? Você tem aqui Carvalho, Souza, Paula, tá? Sturdart, Economia Monetária e Financeira, Teoria e Política. E Lopes e Rossetti, Economia Monetária, é um clássico. Vocês podem ir lá no meu canal do YouTube, Funcionamento do Sistema Financeiro e Mercado de Capitais, tem um vídeo lá muito bom sobre esse assunto. Eu recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo, ok? Também tem umas bibliografias muito boas aqui, Alexandre Azaf, Eduardo Fortuna, Economia, Mercado Financeiro, né? Enfim, visitem lá minhas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Estou sempre falando de economia, principalmente lá no meu... Todas as redes sociais. Estou falando de economia, de finanças, de mercado de capitais, vira e mexe, estou falando sobre esses assuntos nas minhas redes sociais, tá? Então, esse é meu canal do YouTube, vão lá, vejam lá a playlist de mercado de capitais. Tem lá os vídeos, que estarei também postando mais esse vídeo, tá? E outros vídeos relacionados à economia e finanças de mercado de capitais. Forte abraço a todos aí. Obrigado por esse momento de aprendizagem. Estamos juntos, produzindo conhecimento, acessibilidade e ajudando muitos a entrarem nessa questão do conhecimento, tá bom? De economia, sobretudo. Beleza. Forte abraço a todos.